Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo nós vamos falar de um dos mais importantes aviões da FAB. Ele está celebrando 50 anos da sua entrada em serviço. Fez instrução avançada, ataque tático e até defesa aérea. Voou com os Jamboks, os Jaguares, com o Pacal e mais dezenas de unidades aéreas. E nenhum jato de combate foi mais numeroso na frota da FAB. Como se isso tudo não bastasse, ele realizou uma revolução na aviação brasileira. É sério, que ecoa até hoje. Quer saber do que eu estou falando? Então, vem comigo! Olha ele aí, Sua Majestade, o Embraer MB326GB Chavante. Acomodado aí no cockpit? Daí já o seu joinha nesse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais e ativa as notificações para saber de tudo do canal. E falando em FAB, você tem de passar na nossa loja online agora. Saiu a edição histórica da Asias, dos 80 anos da Força Aérea Brasileira. Um tributo merecido. Tem uma mensagem muito bacana aos nossos leitores do próprio comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. É isso aí. Você está no canal da revista Asias, 20 anos do melhor jornalismo especializado, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Goodyear e Hangar 33. E vamos para a nossa história. Designado AT-26 na FAB, o Chavante foi uma revolução antes sequer de voar, hein? Tem alguns livros e muito bons sobre ele, mas quase sempre focados no seu serviço na FAB. Só que, como eu disse, ele foi revolucionário antes mesmo de chegar na Força Aérea. Eu acho que, aliás, foi o lance mais importante de toda a história desse avião. E é essa história que a gente vai contar aqui, às vésperas desse 19 de novembro, que marca 50 anos da entrada em serviço na FAB desse grande avião. Vamos lá, no início da década de 60, a FAB precisava urgente de um novo jato de combate. O seu tipo padrão, o Gloster Mitchell, por questões estruturais e de projeto, precisava ser retirado de serviço. Além dele, havia na FAB o Lockheed F-80C Shooting Star e a sua versão de instrução, o T-33A. Tanto os Meteor quanto esses Lockheed eram projetos do tempo da Segunda Guerra, mas na década de 60 a aviação de caça mundial já estava no voo a Mach 2. Então não era só uma questão de substituir um caça-jato, era ingressar a FAB na era supersônica. E essa necessidade ficou ainda mais clara com a criação em 67 do Comando de Defesa Aérea, para o qual urgia a necessidade de um caça-interceptador para as missões de defesa aérea. A primeira e mais óbvia opção da FAB era o caça norte-americano Northrop F-5A Freedom Fighter, que tinha sido concebido exatamente para ser o caça supersônico padrão oferecido pelos Estados Unidos às nações amigas, naqueles tempos de Guerra Fria. Mas, para contrariedade e surpresa do alto comando da FAB, quando o Brasil expressou interesse no F-5A, o Washington vetou. Tipo assim, somos amigos, tá? Mas nem tanto. É, claro, tem aquelas histriônicas versões oficiais. E a dos Estados Unidos foi que não queriam desequilibrar o cenário militar na América Latina. Para mim, Washington não curtia aquilo que considerava uma liberdade excessiva do Brasil em política externa, além do risco que sempre representamos de ser um legítimo líder geopolítico regional. Enfim, mas o alto comando da FAB seguiu com o seu projeto de montar uma moderna estrutura de defesa do espaço aéreo. E ainda em 67 começou a ser concebido o SISDAC, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro,
que previa uma rede de radares com sofisticados centros integrados de comunicação, controle e defesa do espaço aéreo. E claro, como parte desse projeto, havia a aquisição de um caça supersônico novo e moderno. Por isso, no segundo semestre de 69, o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Souza Mello, deu ordem para que uma comissão da FAB viajasse para examinar alguns candidatos preferenciais a serem o caça supersônico. Quem eram? O britânico BAC Lightning, que a gente já viu aqui, o sueco Saab 35 Draken e o francês Dassault Mirage 3E. Para chefiar essa comissão, foi escolhido um dos mais brilhantes oficiais do Estado-Maior da época, o coronel aviador Lauro Ney Menezes. Menezes, nesse tempo, já tinha uma amizade de mais de 10 anos com Osiris Silva. E com o destaque que Osiris já tinha conquistado pelo trabalho no CTA, e especialmente no programa do IPD 6504, que você sabe, né? Ia ser o Bandeirante, ficou feliz quando o ministro incluiu Osiris na comissão. O terceiro e último membro era o Major Ivan Moacir da Frota, um piloto de caça com uma extensa experiência operacional. A viagem começou em 8 de março de 69, indo primeiro para o Reino Unido para conhecer o Lightning. Mas na primeira noite em Londres, no hotel, teve uma conversa decisiva dos 3 membros da comissão, como o próprio Osiris conta pra gente. Vamos lá. Eu acho que nossa proposta está muito fraca. Vamos bater um papo para a gente fazer uma proposta muito mais sólida, que possa realmente interessar esse pessoal a colaborar conosco. Eu não citei muito a Embraer, não, porque ainda nem existia, mas eu já estava olhando com a possibilidade de a gente ter junto da linha do Bandeirante um avião que nos desse know-how de produção em série. Quando eu falei para ele, será que a gente não poderia propor, por exemplo, a visita no dia seguinte seria da British Aerospace? Tá. E a gente poderia propor para eles, para a gente fazer uma associação Lightning com o Strike Master. Aí o Menezes e o Frota, os dois toparam na hora. Ele falou, puxa vida, que boa ideia. Aí o Menezes foi muito cauteloso e falou, mas o ministro não sabe nada disso. Aí eu brinquei com o Menezes, nós contamos para ele depois. Fosse como fosse, acabaram fechando com a ideia de uma negociação combinada das duas aeronaves pelo mesmo país fornecedor, o que devia gerar condições melhores de contrato e apoio técnico. As opções então eram as seguintes: com o Lightning, o BAC 167 Strike Master do Reino Unido; com o Draken, o Saab 105 da Suécia; e com o Mirage 3, o Fugard CM 170 Magister da França. Retornando ao Brasil, a comissão recomendou ao ministro Souza Mello a compra do Mirage 3E, mas sem a aquisição do Magister, como o novo treinador a jato. Foi aí que entrou em cena o empresário carioca Carlos Alberto de Andrade, que representava a indústria aeronáutica italiana. Ele tinha acesso ao Souza Mello, e aí Andrade defendeu abandonar o Mirage 3 e se adquirir o F-104 Starfighter, que apesar da origem norte-americana, era produzido sob licença na Itália desde 64. Junto com ele, como treinador a jato, viria o Aermac MB326G, um projeto sim, 100% italiano, que tinha voado em 57 e entrado em serviço na Força Aérea Italiana em 62. Mas qualquer exportação italiana do F-104 dependia, claro, da autorização de Washington. E se eles tinham vetado o F-5A, imagina o Starfighter. Nem com muito lambrusco, capite? Mas a proposta italiana
em relação ao 326, porque eu esqueci o 104, nem levei em consideração. Porque o Brigadeiro Márcio não queria nada com os americanos. Certo. Tá certo. E aí, debrucei bastante e vi que a proposta do Chavante era a melhor proposta de todas, né? E aí nós tivemos uma reunião com o ministro e a primeira coisa que eu falei na reunião do ministro foi: ministro, o senhor sabe o que quer dizer velívulo? Velívulo. Aí o ministro: velívulo? Não sei, não. Eu falei: então é bom o senhor aprender. Porque velívulo é avião italiano. A proposta dos italianos é fantástica. E foi aí que foi aprovado, né? Certo. Aí foi aprovado. É claro que aí foi aprovado o Mirage e o 326. Sim. Em outubro de 69, um C-130 da FAB trouxe para o Brasil um MB-326G da Força Aérea Italiana. Esse aí na foto. Que para essa visita tinha a matrícula civil italiana I-FAZE, IFAZE. E, numa inspirada ação de marketing, exibia nas laterais da fuselagem as estrelas da FAB e um retângulo verde e amarelo na cauda. Além dos voos de avaliação pelos militares brasileiros, os italianos aproveitaram o momento com os vários eventos que tradicionalmente aconteciam, né? Na então chamada Semana da Asa, para exibições públicas em São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Fortaleza e Natal. E o resultado da tour não poderia ter sido melhor. Em novembro, o I-FAZE retornou para a Itália, num C-130 da FAB. Mas, tranquilo, ele tinha cumprido a sua missão com sucesso total. E foi aí o momento de Osiris tirar sua carta da manga. Já em plena negociação para a compra do jato italiano, ele foi conversar diretamente com Souza Mello, sugerindo ao ministro que não se comprasse o jato, mas que fosse feito um contrato para a produção sob licença pela Embraer, de quem então a FAB iria adquirir os aviões. Para você sacar a ousadia da proposta, a Embraer tinha semanas de existência e a sua equipe de projetos, liderada por Guido Pessotti, estava totalmente envolvida em reprojetar o Bandeirante. O segundo MB-100 mal tinha ficado pronto. Ou seja, a empresa então não havia ainda produzido um único avião de série. E era exatamente aí mesmo que estava o ponto para o Osiris Silva. Com o contrato de produção sob licença, ele contava que a Embraer teria toda a assistência técnica italiana para a implantação da produção seriada do MB-326G. O know-how do pessoal de fabricação em série, que nós não tínhamos nada lá no PAR, que a gente conseguiria o know-how desse negócio. Souza Mello percebeu a sacada da ideia, mas o Estado-Maior da FAB ainda tinha de ser convencido. E o Estado-Maior relutou bastante porque ele perguntou sobre o encarecimento do produto antes de passar por nossas mãos. E foi aí que eu aceitei um desafio, isso pessoalmente, nem fiz conta, viu? Pessoalmente. Eu falei para o Estado-Maior: nós vamos vender o Chavante para a FAB exatamente pelo preço que a máquina. Veio então a negociação direta com a Aermac e com seu projetista-chefe e criador do MB-326, Ermanno Bazocchi, sendo então fechado o acordo. No acerto final, os brasileiros solicitaram uma quantidade realmente grande de técnicos italianos, 600 homens meses, a virem para o Brasil, residindo em São José dos Campos, para dar apoio à linha de produção da Embraer. Claro
O lance é que Osiris não pretendia que o apoio italiano se limitasse ao 326, mas que os italianos compartilhassem o seu conhecimento e efetivamente auxiliassem na estruturação da linha de montagem do Bandeirante. E foi isso mesmo que aconteceu. Uma vez no Brasil e com o aval da Aermac e do governo italiano, o pessoal enviado se esmerou em dar a melhor assistência possível à Embraer, extrapolando o programa do treinador a jato e auxiliando sim, tanto no estabelecimento da linha de produção do MB-110, quanto no posterior funcionamento dessa, passando uma capacitação inestimável à empresa brasileira, o que foi decisivo para o Bandeirante passar a produção em série. A versão licenciada do MB-326G foi designada EMB-326GB Chavante, e o conceito e tecnologia da sua linha de montagem foi adotado para a produção do Bandeirante e mantido para todas as aeronaves da Embraer nas décadas seguintes, incluindo os AMX e Tucano, até a muito bem sucedida família de jatos comerciais regionais ERJ-145, já no século XXI. Em 24 de novembro de 69, Osiris embarcou no galeão para a Itália para a assinatura do acordo final com a Aermac para a produção sob licença no Brasil. Vamos ouvir um pouquinho mais dele. E o contrato do Chavante e do Bandeirante foram assinados simultaneamente no dia 29 de maio de 1970. Você veja uma coisa, a Embraer nunca tinha entregue um avião. Exato. E assinou um contrato de 112 Chavantes e 80 Bandeirantes. E não era só isso, tá? O contrato era para a entrega de 80 Bandeirantes. Mas o que havia então, eu comentei, era um único protótipo, o MB-100, com outros 2 em fase de montagem. E a equipe da Embraer e a própria FAB sabiam que o projeto exigia uma profunda revisão para se chegar ao modelo a ser efetivamente produzido. Em outras palavras, quando se assinou o contrato, a FAB estava adquirindo um avião que sequer existia. Mas havia uma visão muito maior por trás. Era a do Brasil ter uma indústria aeronáutica própria, autônoma e moderna. E para atingir esse objetivo, houve esse comprometimento profundo da aeronáutica, sem o que a Embraer nunca teria se tornado viável. A FAB fez um pré-pagamento muito forte, a meu pedido. Certo. E esse pré-pagamento, em moeda de hoje, por exemplo, dava mais ou menos uns 500 milhões de dólares. Nossa. E foi com esse capital de giro que nós fizemos a produção até o final, né? E nós vivemos com esse pré-pagamento até 1979, por aí. Nossa. Porque a entrada do Bandeirante no mercado mundial, lá nos Estados Unidos, foi exatamente em 1978, 79, final nós dos... conseguimos a certificação americana. Isso. Você pode imaginar que nós estamos vivendo da entrega dos Bandeirantes. Aqui no Brasil. Porque o Ipanema, o financiamento que nós conseguimos da FINEP foi miseravelmente pequeno. Como sempre, né? Até hoje, a FINEP não preencheu os objetivos dela. Ela não corre risco. No final, a Embraer entregou 182 Chavantes, sendo 166 para a FAB, 10 para o Paraguai e 6 para Togo. E numa prova de que esse jato realmente pavimentou a produção em série do Bandeirante, o primeiro MB-326GB voou em 6 de setembro de 71, quase um ano antes do primeiro voo do Bandeirante de série, o MB-110, em 9 de agosto de 72. Pois é, Chavante, o jato que revolucionou a história da aviação no Brasil, antes mesmo de voar.
Obrigado por estar aqui com a gente no canal da Revista Asas. Comigo, com o Kowalski. E não esqueça, pensar faz bem. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.